Uma pergunta que sempre fica no ar é por que os animais sofrem? Já que eles não têm karma, já que eles não fizeram nada para merecer esse sofrimento físico, por que a lei divina permite que isso aconteça? Para entender por que os animais passam por essa dor, né? Sem que eles precisem no sentido kármico, porque eles não têm karma, a gente tem que entender como que a vida acontece no plano físico. Todos os seres deste universo estão sujeitos à evolução. Todos estão em constante evolução e um dia chegarão no mesmo lugar. Então, desde um mineral, um inseto, uma planta, uma pessoa, um arcanjo, Deus, todos nós estamos evoluindo, estamos crescendo em algum sentido. Agora a gente vai focar um pouco no mundo físico aqui, tá? No plano físico, para explicar como que a dor faz parte dessa evolução. O que é a vida? A vida, na verdade, é um princípio inteligente, um princípio divino que se manifesta em algum plano. Então, por exemplo, aqui no planeta Terra ou no universo físico, a gente tem os minerais. Os minerais, eles são a expressão divina na matéria, ou seja, eles estão experienciando a vida no sentido onde eles não interagem, ou no sentido onde eles não têm pensamento, sentimento, que eles não trocam com o ambiente, né? Eles são a vida, porque há um princípio inteligente ali, tá? Aí a gente passa, por exemplo, para as plantas, né? Para o reino vegetal. Aquele reino vegetal, ele é um reino, ou seja, ele é a vida, né, expressada nas plantas. É uma vida que faz troca com o ambiente. Então, por exemplo, uma árvore, uma planta, o que ela faz? Ela absorve luz, ela absorve água, ela exterioriza gases, ela tem pulsos elétricos, enfim. Então, há uma troca com o ambiente. Elas ainda são paradas, ainda não são individualizadas. Mesmo quando você tem só uma árvore num lugar onde não tem mais nada de vegetal, ela ainda assim faz parte de uma corrente coletiva, tá, dos vegetais. Então é isso. Não é um ser, a vida divina, não é um ser individualizado, mas que está experienciando ali a troca com o ambiente. Quando a gente passa para os insetos, né, a gente vê que aquilo ali já é a vida expressa, tentando expressar, na verdade, os instintos. Então, é uma vida divina, ou seja, a expressão divina da vida que vem para viver o instinto, para poder desenvolver o instinto, né, para poder vivenciar aquele instinto. Então, insetos, por exemplo, eles não têm pensamento ou emoção alguma. Por quê? Porque eles estão só desenvolvendo o instinto. Outros animais, os menos complexos, né, aqueles que vivem em coletividade, muito pequenos, enfim, eles também, esses animais, eles vivem desenvolvendo o instinto, mas já nessa pré-escola de futuramente desenvolver a razão. Então, esse instinto que eles vêm desenvolvendo, eles vivem apenas sob o instinto, exatamente para aquilo ali fazer a base para, eventualmente, eles desenvolverem razão, né? Mesmo que seja uma razão bem primitiva, bem curta, mas é aquela base ali que vai fazer com que eles desenvolvam, eventualmente, algumas sensações relacionadas a sentimentos mais nobres, alguns pensamentos fiásticos de pensamentos, e aí desenvolver a razão. Os animais mais complexos, por exemplo, cães, gatos, cavalos, elefantes, alguns outros, porcos, esses animais, eles vivem sob os instintos, mas não completamente. Eles já têm uma noção maior de vida. Eles já, às vezes, se sentem individualizados e veem que eles são algo além, e eles também desenvolvem características muito peculiares à espécie deles. Por exemplo, um cão, um porco ou um gato, ele se afeiçoa a uma espécie que não é dele. Então, por exemplo, quando você tem um cachorro, aquele cachorro que te ama, te adora, ele está fazendo o quê? É um animal, ele pertence a uma espécie e ele está adorando a outra espécie. Ele está ali como se você fosse o pai ou a mãe verdadeira dele, né? Então, às vezes, eles são mais apegados, acho que até na maior parte das vezes, são mais apegados ao humano, ou seja, a outra espécie do que a espécie dele mesmo, né? E, é claro, muitos outros animais aí desenvolvem não só essa inteligência, mas também toda uma emoção diferente, né? Diferenciada, que não é só por causa do instinto, não é só por causa do princípio instintivo, é porque eles têm um tipo de pensamento. Eventualmente, a gente tem aí os humanos, né, que já são seres que
tem o seu instinto, mas o instinto já é agora muito casado com a questão mental. Muitas vezes as pessoas elas continuam tendo assim algum tipo de instinto, não por causa do próprio instinto, mas por causa de um pensamento ligado àquele instinto. Então a pessoa, né, como corpo físico, ela tem tal instinto, só que aquele instinto, vamos supor, tem uma intensidade de 30% sobre a pessoa. E ela tem um pensamento em relação àquele instinto, ela tem toda uma sensação, ideias, então ela acaba potencializando aquele instinto que nem é tanto do corpo dela, né? Já é de uma ideia, por exemplo, fantasias que as pessoas têm, isso já é o quê? Faz parte do instinto, mas ela já colocou uma ideia aí. Então, ela amplificou aquele instinto, que se não fosse as ideias amplificadoras, o instinto só seria 30%. Então, a gente vê aí que o humano, ele é um pouquinho mais da razão e um pouco menos do instinto. Então, aqui nos nossos estudos espiritualistas, a gente sempre está, por exemplo, tentando expandir, né, a nossa parte de razão e tentando, né, não bloquear esses instintos, mas saber que alguns instintos já não são mais necessários para a gente. Bem, depois de sermos humanos, né, quando encarnarmos em outros planetas ou quando não precisarmos mais encarnar e quando crescermos mais ainda, a gente já vai desenvolver outras coisas, né, a fraternidade, a razão pura e tudo mais. Então a gente vai ser outros seres e essa evolução continua em todos os estágios aí para todo mundo, literalmente para todo o universo. Como eu falei lá atrás, o mineral ele vai desenvolver a primeira fase da vida aqui no mundo físico. Depois vem o reino vegetal que vai experienciar o movimento, né? Aquela troca, na verdade, com o ambiente. Depois os insetos, que aí é a primeira vez que entra o instinto, e aí os animais, né? Então eu coloco todos esses animais aí no mesmo bloco, tá? De insetos até humanos, né? Todos esses animais. Nesta fase, é a fase onde a dor acontece, a dor física. Não a dor física, como eu falei, no reino mineral ou no reino vegetal. É claro que eles podem, sim, serem violentados, o que é horrível, né? Mas uma dor física não existe. E a dor física também não existe em outros planetas desenvolvidos espiritualmente, ou quando alguém não precisa mais encarnar porque já evoluiu, digamos, o bastante, não existe mais a dor física, porque ela não tem corpo físico. E lá, no corpo dela, astral, que seja, como ela já passou por um processo grande aí, ela não precisa mais da dor para evoluir. Então, a dor acaba. Então, a gente vê, então, que a dor física, ou seja, né, quando um animal sofre, né, que a gente está falando, só vai acontecer quando, nesse período entre inseto e humano, ou seja, inseto, animal e humano. O que é o inseto? É a alma coletiva. O que é o animal? Os animais que a gente sabe, e o humano, que é esse degrau acima aí dos animais. Degrau acima porque o humano é um pouquinho mais antigo como espírito, então deu tempo de evoluir um pouco mais. A dor, ela não só faz um polimento das nossas sensações, né, e dos nossos conhecimentos, mas a dor, ela também nos traz a razão de que a dor não pode acontecer. A dor, ela traz essa razão. A dor nos ensina como experiência própria que aquilo não é bom, que aquilo é ruim, que aquilo ali gerou um atrito, né? Então a dor, ela faz parte das matérias que a gente estuda. A gente sabe que quando a gente vem aqui encarnar como humanos, né, a gente tem a nossa encarnação, isso aqui é uma escola, né? Então, isso aqui a gente está estudando, tem as matérias, a gente passa de ano, a gente, né, se matricula de novo, que é o reencarne, etc. Mas a gente tem que entender que a existência inteira do ser é uma grande escola. Como eu falei, todo mundo está evoluindo, desde a ameba até o arcanjo, até Deus. Todos estamos evoluindo e não vamos parar de evoluir. Então, a gente pode dizer que a existência inteira é uma escola. Infelizmente ou felizmente, parte dessa escola, parte dessas matérias ou parte desse ano letivo entre os insetos e os humanos é onde a dor é uma das matérias, né? Então a gente sabe que as matérias antes do inseto são matérias diferentes e as matérias depois dos humanos são outras matérias. As matérias entre o inseto e o humano são matérias mais físicas, são matérias realmente que têm a dor ali para elucidar o espírito em forma de experiência que aquilo ali não deve acontecer, que aquilo não é fraternal, ou que o espírito cresça e ganhe por si mesmo toda a credibilidade que ele um dia vai ter.
Então, essa dor gera mérito. Agora, uma coisa fique bem clara: quando um humano que raciocina e por isso tem karmas, faz mal a outro ser, esse humano ele não está ajudando esse outro ser no seu polimento espiritual ou no seu crescimento espiritual. Pelo contrário, quando um humano causa, né, esse sofrimento em outro ser, ou seja, quando um humano ele é cruel com um animal, ele está fazendo com que aquela encarnação do animal ela não seja tão produtiva, né? Porque está acontecendo ali uma crueldade artificial, um sofrimento artificial, né? Então, não só o humano vai adquirir karmas enormes, porque todos essas crueldades e toda exploração animal vai ser cobrada pela lei divina. Não só isso acontece, né? Inclusive, não só pela lei divina, quando eu digo, não é Deus que vai falar isso ou uma pessoa, a própria pessoa vai se arrepender drasticamente, né? E aquilo ali não vai deixar ela evoluir até que ela repare aqueles erros. Enfim, quando essa pessoa causa esse sofrimento ao animal, na verdade ela está adquirindo esse karma e ela está interrompendo ali aquela encarnação daquele animal. É claro que na visão do animal, no sentido espiritual, esse animal vai evoluir, entendeu? Porque ele está experienciando aquela dor, ele vai evoluir. Agora, não é que o humano tenha apressado a evolução daquele animal. Agora, que isso fique bem claro, nenhum humano beneficia nenhum animal com esse sofrimento e com essa exploração que eles colocam. Embora os insetos passem por esses estados aí de violência ou de assassinato ou morte, ou entre eles mesmo e entre humanos, não há uma dor tão expressiva, mas há aquela experiência do sofrimento. Então isso volta aí para a alma coletiva, né, daquele grupo ali. Os animais que sentem dores, né, a maioria desses animais aí todos, né, principalmente esses que são vítimas dos humanos e também aqueles que são vítimas de outros animais aí nas cadeias de alimentação, né, como leão, tubarão, etc., né, águias. Esses animais, eles experienciam aquela dor, eles experienciam aquele sofrimento, mas aquilo ali é uma coisa rápida. Rápida no sentido da evolução dentro daquela espécie. É uma coisa realmente muito difícil para nós entendermos que aquela dor ali tem que ser merecida para acontecer. Então, já que eles não merecem, por que eles sentem? Mas a dor, ela faz parte do aprendizado. Não é que a dor só possa ocorrer quando haja uma punição a ser feita, né? Então a gente diz, nossa, quando alguém está sofrendo é porque essa pessoa ela tem um karma, ou seja, ela tem que de alguma forma aprender por aquele mal que ela fez. E na verdade não é sempre assim. Com os humanos porque eles têm karma. Ou seja, eles têm toda uma razão desenvolvida, têm as suas ideias, têm as suas malícias e por isso causam o mal, de forma a saber qual é a diferença entre mal e bom e optam pelo mal. E aí aquilo volta para eles. Com o animal, isso não ocorre, então por isso que eles não têm karma. Eles estão sob a lei da ação e reação, mas é uma lei mais que natural, e não essa lei espiritual complexa, que seria o karma, né? Que a gente diz, nossa, se eu fiz tal coisa, então seria bom que eu experienciasse tal coisa para aquilo ali me ajudar a ver que não era assim que eu devia ter feito. Infelizmente, em outros mundos que têm uma evolução, que estão em um estágio evolutivo muito parecido com os da Terra, lá também existem animais, e esses animais também sofrem dor. E os humanos de lá, ou aqueles mais relativos aos humanos, eles também sentem dor. Então, isso vai variar de planeta para planeta. Há animais deste planeta aqui que já não mais precisam evoluir neste planeta aqui e aí vão para outros planetas, por exemplo, para Marte, para poder continuar evoluções lá como animais. Eles sofrem bem menos, são mais lúcidos e não há dor física. Há o trabalho, mas não há dor física. E, eventualmente, um desses animais pode encarnar aqui na Terra de volta, né, nesse trânsito, e aí continuar como humano, é claro, já na razão, mas ainda assim sentindo dores físicas, ficando doente, etc., como todos nós ficamos. À medida que o planeta Terra vai evoluindo e eventualmente se torne um planeta regenerado e tudo mais, as dores vão diminuir ainda mais, a exploração vai diminuir ainda mais e tudo vai ser um pouquinho melhor. Agora, a questão é a seguinte, a dor não é o efeito de uma causa. A dor não é a questão de punição, ou de ter que pagar, ou merecer a dor, não. A dor, infelizmente, é uma das matérias. Assim como, quando a gente estudou na escola, tinha matérias que a gente realmente não gostava, que a gente sofria. Não era uma dor física, mas era aquela coisa que a gente não gostava.
Essa é uma das fases, mas para o espírito que sabe que a sua vida é eterna, essa dor aqui, esse momento de dor é muito rápido. Preciso enfatizar mais uma vez, todo humano que cause qualquer tipo de dor a um animal, seja por exploração ou seja por matadouros, enfim, essas pessoas irão pagar. E elas irão pagar porque esse é um processo natural, né, de quitar as dívidas realmente morais. Então, nenhum humano que faça qualquer mal a um animal, seja como eu falei, pelo assassinato ou pela crueldade, eles não vão beneficiar esses animais a evoluírem mais ou mais rapidamente, e eles vão estar adquirindo para si os karmas, né, que são essas reações aí pelo que eles fizeram. Só lembrando uma frase aqui de Jesus, mais ou menos, que dizia o seguinte: o escândalo há de acontecer, mas ai daquele que fizer esse escândalo. Então isso a gente já vê que a dor, as coisas ruins vão acontecer, né? Isso faz parte aí do processo, mas ai daqueles que forem, né, as pessoas que façam esses escândalos, ou seja, né, que causem esse mal. Então isso daí fica muito claro pra gente. Finalizando, a dor existe em todos esses reinos aqui do plano físico para poder trazer mérito e conhecimento para o espírito. A dor que é causada de propósito por nós vai ser cobrada, não ajuda o animal e, eventualmente, tanto nós humanos quanto os animais não vamos mais sentir dor quando sairmos desse planeta.